E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar, eu sou do Ser Genial. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a força de atrito. Talvez você já tenha até ouvido falar da palavra atrito, que geralmente é usada como sinônimo de conflito. Mas em física, atrito é uma força. É uma força de resistência. O que é uma força de resistência? A força de resistência é aquela força que se opõe ao movimento, à tendência do movimento. Como outro exemplo de força de resistência, nós temos, por exemplo, a resistência do ar, né? Então aqui vamos ilustrar a força de atrito com um exemplo. Vamos imaginar que nós temos aqui um armário que nós queremos movimentar. Nós aplicamos sobre ele uma força F. Bom, considerando que nós só temos essa força F, então a força resultante no eixo X, né, sobre o armário é a força F. Então, se a força resultante é diferente de zero, o corpo deveria acelerar, deveria sair do repouso e entrar no movimento. Mas vamos supor que essa força que você fez não foi suficiente para colocar o armário em movimento. Ele não se movimentou. Então, isso é ilógico. Se realmente houvesse força resultante diferente de zero, ele deveria acelerar. E ele não acelerou. Então, tem alguma força que está equilibrando essa força F para que a força resultante no eixo X dê zero. Que força é essa? Essa força é a força de atrito. Se opõe ao movimento. Outro exemplo. Vamos imaginar aqui uma bolinha. Ela está aqui com certa velocidade v. E ela chega aqui nessa parte do percurso com velocidade igual a zero. Bom, para ela ter desacelerado, a força resultante sobre ela tem que ser diferente de zero. E é diferente de zero. Tem uma força agindo sobre ela que fez ela desacelerar. E que força é essa? Essa força, a resposta é de novo a força de atrito. Bom, e por que a força de atrito existe? Por que ela se opõe ao movimento? Bom, essa resposta nós temos que ter microscopicamente. Se nós olharmos microscopicamente a superfície tanto do objeto quanto a superfície da superfície, essas superfícies não são 100% lisas microscopicamente. Então, suas partículas não são 100% lisas, tanto do armário como da superfície na qual ele está apoiado, e a mesma coisa da bolinha e da superfície. Existem certas saliências, e na hora que há um movimento, ou a tendência ao movimento, há conflito entre essas saliências. Então, daí que vem a força de atrito, que é essa força de resistência e se opõe ao movimento. Bom, então vamos... nós aqui, por esse exemplo, nós percebemos que existem dois tipos de força de atrito. A força de atrito estático, e o atrito cinético. Bom, o que são eles? O atrito estático é aquele atrito quando o corpo está em repouso. E o atrito cinético é quando o corpo está em movimento. Velocidade diferente de zero. Nesses dois exemplos, este aqui é o de atrito estático, que o corpo está em repouso. E este aqui é o cinético, que o corpo estava em movimento. E como se calcula o módulo da força de atrito? Bom, nós temos uma equação que diz que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes normal. Vamos entender então da onde que vem essa equação. A normal, né, relembrando, é uma força de interação entre um corpo e a superfície na qual ele está apoiado. Sendo a força de atrito também uma interação entre o corpo e a superfície na qual ele está apoiado, faz todo sentido. A força de atrito está relacionada com a força normal. Mas a força de atrito não é necessariamente igual à normal. Então, nós temos aqui o coeficiente de atrito, que é, entre aspas, um fator de correção para a força normal. Então, se nós pegarmos a força normal e multiplicarmos pelo coeficiente de atrito, isso vai dar a força de atrito. Bom, e o coeficiente de atrito ele varia de superfície para superfície, de corpo para corpo. Então, isso um exercício tem que te dar, né? Se ele pedir para você calcular a força de atrito, né? Isso é necessário, um depende do outro. E esse U com essa perninha aqui é a letra grega que se chama Mi, né? Então, por isso que eu coloquei aqui essa foto com o gato com o balãozinho dizendo Mi. Piada ruim, né? Então, continuando, já que nós temos dois tipos de força de atrito, então não é igual, né, como se calcula a força de atrito. Quer dizer, é mais ou menos igual. Vamos ver como é que é. A força de atrito estático é calculado
com o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E a força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui um outro armário que eu quero movimentar. Vamos dizer que sobre ele eu faço uma força F1. Bom, eu digo que o coeficiente de atrito entre o armário e a superfície, o coeficiente de atrito estático, é igual a 0,5. Eu digo também que a normal do armário é igual a 10 newtons. Daí eu pergunto, qual é o valor da força de atrito estático? Bom, como nós calculamos, a força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, a força de atrito estático é igual a 0,5 vezes 10, o que é igual a 5 newtons. Sendo força de atrito uma força, a sua unidade no sistema internacional também é newtons. Então, vamos imaginar aqui que F1 tem um módulo de 5 newtons. Você fez uma força de 5 newtons sobre o armário. E esse armário não entrou em movimento. Então, nós agora já sabemos que temos aqui, contra a tendência do movimento, uma força de atrito. E para a resultante dar zero, essa força de atrito estático teve 5 newtons. Agora, vamos supor que você vai e aplica uma força, né, F1, tem um módulo de 3 newtons. O que vai acontecer? Bom, intuitivamente você pode até pensar, se 5 newtons não foi suficiente para colocar o corpo no movimento, 3 newtons não vai ser suficiente. Agora, peraí. Então, a força de atrito estático varia? Ela equilibra tanto 5 newtons como 3 newtons? A resposta é sim. A força de atrito estático varia. Então, aqui, nessa nossa equação aqui, isso daqui nos dá o valor da força de atrito estático máximo. Então, o que isso quer dizer? Estando um corpo em repouso, ele tem uma força de atrito estático quando uma força é exercida sobre ele. Essa equação nos dá o valor da força de atrito estático máximo. Então, é o máximo de força que o módulo da força de atrito estático pode ter para equilibrar a outra força que está sobre ele. Então, o que isso quer dizer? Se F1 for igual a 1 newton, 2 newtons, 2 newtons e meio, 3 newtons, 4 newtons, 4,99 newtons, o corpo não vai entrar em movimento. 5 newtons, o corpo não vai entrar em movimento. Mas se eu fizer 5,1 newtons, o corpo vai entrar em movimento. O máximo que a força de atrito estático suporta é o valor dessa equação aqui, do coeficiente de atrito estático. Se ultrapassar a força de atrito estático máximo, aí o corpo entra em movimento. Aí não tem mais força de atrito estático, aí já tem a força de atrito cinético. Então, aqui nós vamos criar um gráfico para entender qual é a variação da força de atrito em função da variação de força. Então, vamos colocar aqui força de atrito no eixo Y com a variação de força, no nosso caso aqui F1, no eixo X. Então vamos lá. Se eu fizer 0, o módulo da força F1 for 0, o corpo não vai entrar em movimento. Então não vai nem ter força de atrito. Então nós temos aqui um ponto do gráfico. 0 com 0. Agora, se eu fizer 1 newton de força F1, eu vou ter como resposta 1 newton da força de atrito estático. Nesse caso, a força de atrito estático. Lembrando, a equação nos deu o valor da força de atrito estático máximo. É o máximo que ele aguenta. Se eu fizer menos, ele vai responder com aquele menos. Se eu fizer 3 newtons de força, o que é a unidade de F1 é newton, né? A unidade de força de atrito é newton. Se eu fizer 3 newtons de força, aqui a força de atrito estático vai responder com 3 newtons. Então aqui eu tenho outro ponto do gráfico. Se eu fizer 5 newtons, a força de atrito estático vai responder com 5 newtons. Nós acabamos de alcançar a força de atrito estático máximo. Esse é o máximo que a força de atrito estático aguenta. Então vamos aqui traçar uma reta. Eu não passo muito bem pelo ponto, mas deu para entender a ideia. Deveria passar pelo ponto.
A partir daqui, quando a força F1 aumentar de 5 newtons, aí não vai ter mais força de atrito estático, porque já passou do máximo dele. O corpo vai entrar em movimento e aí vai entrar em cena a força de atrito cinético. Então, vamos supor que eu venho aqui e faço... Deixa eu mudar a cor. Vamos supor que eu venho aqui e faço 6 newtons de força. Aí, a resposta não vai vir mais da força de atrito estático. Eu nem falei um valor para coeficiente de atrito cinético, né? Então nem vamos colocar valores, mas vamos supor que eu fiz 6 newtons de força. A partir daí, a força de atrito estático não vai mais variar a partir da variação de F1. Não vai mais variar. A força de atrito cinético é constante, ela não varia. A única que varia é a força de atrito estático. E talvez aqui você esteja se perguntando por que a força de atrito cinético é menor do que a força de atrito estático. Bom, a resposta é que é mais difícil por um corpo em movimento que está em repouso do que simplesmente manter um corpo que já está em movimento. Então a força de atrito cinético é menor do que a força de atrito estático máximo. Então aqui nesse gráfico, essa parte aqui do gráfico representa a força de atrito estático. E daqui para frente, ou seja, quando a força F1 pode ter qualquer valor a partir de 5 newtons. A força de atrito cinético sempre vai ter o mesmo valor. E aqui é a força de atrito cinético. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.